Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 12 de abril de 2022 e nós tivemos aí o pregão de terça-feira. Lembrando que os estudos não são recomendação de investimento, mas têm caráter educacional. No pregão de hoje, o mini índice ele fechou abaixo da média de 200 períodos do gráfico diário. Tal movimento de queda no gráfico maior, que é o semanal, esse à direita, se configura por enquanto como movimento de correção. E como os preços estão fechando abaixo da média de 8, se nessa semana, esse candle que é o candle semanal, então a semana não acabou, a gente tem que esperar a semana acabar para ver se vai fechar abaixo da média de 8. Se for, o alvo desse movimento de queda vai ser a média de 20 do gráfico semanal, que é 113.012, tá? Vamos colocar aqui uma linha para ver, aqui ó, nessa região aqui, que é uma região próxima à região de suporte, anterior, tá? Então é isso, o índice está em movimento de correção no gráfico semanal. No gráfico diário, ele está tendo dificuldade de romper aqui, de fechar aqui embaixo. O ideal é esperar um novo pivô abaixo da média de 20 períodos. Eu não gosto de utilizar pivôs de baixa acima da média de 20, tá? Porque o movimento acima da média de 20 ele é um movimento de correção. A gente só sabe que isso vai ser um movimento de queda quando os preços rompem abaixo da média de 20 períodos, tá? Então eu não trabalho com pivôs, porque aqui ó, pode ser entendido como pivô de baixa. Eu não gosto de trabalhar com isso, eu gosto de trabalhar com preços abaixo da média de 20, pivôs abaixo da média de 20, tá? Mas aí é isso, trata-se de um movimento de correção e essa semana fechando abaixo da média de 8, fechando abaixo de 116.906 pontos, como já está, os preços eles vão buscar a média de 20 do gráfico semanal. No mini dólar, os preços eles estão no movimento lateral, tá? Está tendo uma certa dificuldade de retomar o movimento de queda, talvez seja porque no semanal, a gente está tendo ainda uma correção na média de 8, tá? Para continuar em super tendência de baixa, ele deve andar de lado até na média de 8 períodos para retomar o movimento de queda. Tá? Se ele fechar acima da média de 8, não retomar a queda depois que no gráfico semanal os preços tocarem na média de 8, eles vão continuar de lado, ou sabe-se lá se vai subir, mas a próxima etapa é o toque da média de 20 períodos, tá? Do gráfico semanal. E mesmo com o DMI mostrando que o DI- permanece acima do DI+, e o ADX, que é o indicador de força de tendência, ele está alto, os preços ainda não estão respondendo, porque sempre tem que haver correção até as médias, tá? E quando a tendência ela perde um pouco o timing, às vezes não quer dizer que vai haver uma reversão de tendência, tá? Pode ser uma correção num prazo maior. Então a gente tem que ter, fazer essa análise, e ter paciência, esperar que tal movimento aconteça, tá? Entre os papéis que mais subiram, nós temos MTRE3. MTRE3 ele está tendo dificuldade em confirmar um pivô de alta no gráfico diário, porque no semanal ele está abaixo da média de 20. Tá? Então, ele está só abaixo da média de 20, a média de 200 do gráfico diário está perto, tá? Eu vejo uma relação, um nível de risco muito maior, tá? Porque o ideal, quando um papel ele entra em movimento de alta, é ele não ter nenhuma resistência importante em cima, tá? E as médias móveis, elas são resistências dinâmicas, Suportes e resistências dinâmicos. Então, nós temos duas médias importantes, a média de 20 do gráfico semanal e a de 200 do gráfico diário, acima dos preços, fazendo com que um swing trade na ponta compradora seja mais arriscado neste momento. Tá? Então, mesmo que o papel esteja em queda e venha confirmar esse pivô de alta aqui, eu não vejo com bons olhos essa alta, até porque o ADX está em 23. Se o ADX do gráfico diário estivesse em 40, 50, a tendência estava muito forte e a gente poderia esperar sim que os preços iam romper a média de 20 do gráfico semanal.
Mas como o ADX está baixo, né, ele está abaixo de 30, e sendo que 30 é o mínimo que a gente trabalha, então não está com uma configuração boa o papel. Cogni 3, ele está a priori fazendo um movimento, né, de pivô de alta, né, eu desenhei aqui, ó, com as setas, né, ele tem que subir, corrigir na média de 20 e voltar a subir. Como ele tem a média de 200 do gráfico diário logo acima, o ideal é esperar ele romper e esperar ele romper acima do topo anterior, tá? O topo anterior está na região de R$ 3,14 para confirmar esse pivô de alta, tá? Antes disso é um pouco arriscado por conta da média de 200 do gráfico diário. E Cielo, né, Cielo 3 acionou o setup na ponta compradora, né, um setup atípico. Eu sempre trabalho com setups onde o preço faz correção na média de 20. Aqui o preço fez correção na média de 8. Como o ADX do gráfico diário está em 60, um nível absurdamente alto, e do semanal está em 49, esse papel está numa tendência de alta muito forte. Muito forte. Então a gente poderia trabalhar com uma correção na média de 8. Né? Fez essa correção, retomou o movimento de alta e acionou o setup. Né? O papel continua subindo e ele vai atingir o último alvo lá, ó, 4,27, tá? É o último alvo de Fibonacci desse primeiro pivô de alta aqui, ó. Vai atingir, sim, eu não posso falar que com certeza absoluta, né? Mas os indicadores mostram isso, tá? A força da tendência de alta é muito forte. Se você pegar o histórico, Cielo3 foi o papel que mais subiu no mês passado, mês de março. Nós estamos no dia 12. Por enquanto é o papel que mais subiu nesse mês, 4 também, 4 né, em mês de abril até agora. Se você pegar essa semana, nós temos terça-feira, ele é o papel que mais subiu. Se você pegar a semana passada, é o papel que mais subiu, é o papel que mais está subindo. Aconteceu alguma coisa, eu não sei o que é, mas aconteceu alguma coisa com essa empresa que o papel está retomando. E como a empresa derreteu, né, chegou a R$ 1,94 as ações, está subindo muito forte, né, porque o mercado entende que, né, pelo valuation fundamentalista, os preços justos desse papel estão muito acima dos preços que se encontram hoje. Então, é muito fácil. Isso aqui é uma leitura muito fácil, tá? Se você não conseguiu ler que esse papel aqui, ó, está subindo e ele vai continuar em movimento de alta, é porque você não domina os fundamentos da análise técnica, né? Tem que fazer o meu curso lá, Fundamentos de Análise Técnica, que está na Udemy ou dentro do nosso plano de assinatura. Né? Assim como o Cielo3 está com uma tendência de alta muito forte, BID11 está com uma tendência de baixa muito forte. Né? BID11 também, né, fez um movimento de correção na média de 20 do gráfico semanal e está retomando um movimento de queda. Né? Somente depois que romper 15 e 19 que ele vai retomar a tendência de baixa. Mas olha só, né, o DMI do gráfico semanal, como que o DI- permanece acima, com o ADX na casa dos 40. Então, Banco Inter está derretendo, ao contrário de Cielo3. E FCM3 também está derretendo muito forte. Né? Aconteceu alguma coisa e esse papel tende a cair. No gráfico diário não tem setup na ponta vendedora. No gráfico de 60 minutos, sim, está tendo o tempo todo. Tá? Então é melhor você ir no gráfico de 60 minutos, o gráfico de 1 hora, para operar esse papel. Né, porque a tendência de baixa está muito forte e também, né, o DMI indica que não vai parar de cair tão cedo. E para fechar os papéis, as ações LIJQ3, por enquanto está sendo um movimento de correção de um pivô de alta. Ele tem que parar de cair em 9,41 do gráfico diário, tá? Para se configurar como um pivô. Indo para os mercados internacionais, nós temos o SP500, que bateu na média de 20 do gráfico semanal e voltou a cair. Ontem mesmo eu já falei sobre isso. Né? Na semana passada eu falei, olha, SP500 está retomando um movimento de queda, né? A tendência de baixa. Né? Ela nem foi perdida no gráfico semanal, né? O DI- permanece acima do DI+, não se cruzaram. Tá? Se você não sabe que tipo de leitura que eu estou fazendo, né? Faça meu curso, tá? www.grafistas.com.br. Você tem acesso aí a todos os nossos conteúdos e os nossos planos de assinatura, tá? O petróleo, espera aí só um minutinho. O petróleo, ele está indo buscar a região de suporte,
Possivelmente ele vai andar de lado até que a média de 20 do gráfico semanal alcance o preço e ele volte a subir, mas eu não coloco fé que se ele voltar a subir, ele vai conseguir ultrapassar 120 dólares o barril. Eu acho que aqui é uma região de resistência muito grande, tá? E o minério de ferro, ele tá aos trancos e barrancos segurando acima da média de 8, né? Se ele fechar abaixo, vai buscar a média de 20 do gráfico semanal. Perdeu um pouco o timing aí, tá perdendo um pouco de força o minério de ferro. Ele tá aí nesse aos trancos e barrancos, ok? Novamente, grafistas.com.br, todos os nossos conteúdos e os nossos planos de assinatura, a nossa revista, alguns dos nossos artigos, depoimentos de nossos alunos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.